A palavra do prefeito. Prefeito, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Vamos conversar com nossos ouvintes e sobre esses números do censo, falando sobre São José dos Campos. Prefeito, o que o senhor acha disso? É real, na sua opinião? Deve ter uma divergência? Porque geralmente a amostra não é matemática, não é exata, né? Sim. E como é que fica, na sua opinião, esse número que foi apresentado? Ficou abaixo do projetado, né? Havia uma projeção para São José dos Campos em torno de 738 mil habitantes. Ficamos com, né? O número foi fechado em 697 mil. 428 pessoas em São José dos Campos. Esse número representa aí um aumento de 10,71%. Se comparado a 2010. Comparado com 2010, ainda é a cidade, né, uma das que mais cresceram. Aliás, acima do crescimento Brasil, que foi de 6,5%. São José cresceu 10,71% comparado com 2010. Isso também traz com que a nossa cidade ficou em 30ª cidade, maior cidade do país e a 9ª do estado de São Paulo. Com esses dados, tivemos aqui um crescimento também muito parecido com o crescimento Brasil do número de domicílios, né? Foi em torno de 34% o número de domicílios. Isso demonstra, né? O censo também demonstrou um número muito menor de pessoas residentes, moradores das suas residências. Quer dizer, o país teve uma transformação de menos pessoas morando, mais residências em número menor, ficou com a taxa de 2,8, né, por pessoa por residência. Então acho que ficou o número, né, ficou abaixo daquela expectativa. Nós também tínhamos uma expectativa, eu também tinha uma expectativa de 750 mil, 738 era o projetado. Mas se fala, tem 800 mil habitantes, mais de 800 mil, então isso a realidade é outra mesmo. É outra. Você vê que o censo agora traz para uma outra realidade. O censo faz um grande trabalho de projeções e agora também com o próprio levantamento de dados e informações. Isso foi um grande período que eles fizeram esse trabalho desde o ano passado e mais o início desse ano de 2023, compilando todas as informações. Então acho que fica aí agora fica realmente um número atualizado agora de 697 mil habitantes em São José dos Campos, um crescimento de 10%, né, comparado com o IBGE de 2010. Esses números, logicamente, trazem alguma diferença para a cidade de São José dos Campos em termos de país e Brasil, de investimentos, prefeito. O que você pode falar para o nosso ouvinte? Olha, esse número, ele é bom que assim, pelo menos agora com o IBGE, com esses números atualizados, dados atualizados, número de residências, nós estamos com o número de residência de 284 mil residências, aliás, de 284 mil residências, quer dizer, esse número também fica atualizado. Esse número fica bem próximo e bem parecido com realmente os nossos números que nós temos, do ponto de vista da lei de zoneamento, de todo o levantamento que nós temos cadastral do município. Então esse ajuste que o IBGE faz com relação a 2,8 moradores por residência, 697 mil, se deixa os números e os dados muito mais bem atualizados. Isso até do ponto de vista do planejamento da cidade, que inicia lá no plano diretor, na lei de zoneamento, para poder realmente saber qual que é o tamanho da cidade que nós queremos daqui 10, 20, 30 anos, quais são as áreas vazias que nós temos, o zoneamento regula de qual forma, é para comércio, indústria, para residência, né? O coeficiente daqueles terrenos vazios, vão poder colocar mais quantos moradores ali. Então, quer dizer, você tem toda uma transformação de bairros hoje residenciais com características para comerciais. Isso também acontece muito, aliás, vem acontecendo ao longo dos anos e irá continuar ainda, né, esse processo de transformações de muitos bairros. Posso dizer aqui a Vila Maria, é um bairro bairro antigo, ao lado do centro, do nosso centro histórico, que vem passando por uma transformação, né, de uma requalificação do bairro ali, tanto comercial como também ele vai subir de forma vertical, né, de residências vai passar a ter prédios. Então tem essas mudanças de características. O IBGE colabora e ajuda, né, com esses dados para que a gente possa ainda refinar, né, muito mais as informações, principalmente nas questões do planejamento futuro da cidade. Esses números, prefeito, ele na hora o governo liberar verbas, influencia também ou não? Nada a ver uma coisa com a outra? Influencia, porque muitas vezes ele usa do ponto de vista do número de habitantes, que é pelo IBGE, como dados para poder fazer a questão dos cálculos de transferência de recurso, quando ele usa do ponto de vista do número de habitantes da cidade, é o número do IBGE que é utilizado. O que nós utilizamos, como ficou 10 anos sem fazer essa atualização, se utilizou de um período ali de uma projeção. Essa era a projeção que São José dos Campos tinha, que era de 738 mil habitantes. Mas agora fica com esse número, mas esse cálculo impacta sim em várias outras ações e cálculos que são feitos, né, com relação a transferências de recursos. Giovana.
Prefeito, quero falar um pouquinho sobre obras. Hoje, daqui a pouquinho, né, a partir das 8 da manhã, um pacote de obras de requalificação de 13 corredores da região norte e também da ponte Minas Gerais começa em São José dos Campos. Isso é um investimento de mais de 21 milhões de reais. Estamos fazendo lá na região norte específica, aliás, pacote de recapeamento e requalificação de vias por toda a cidade, em todas as regiões. O da região norte nós fizemos de forma específica, até por uma característica diferenciada da região norte. A ponte Minas Gerais é um dos principais acessos da região norte. Ela passará por uma obra de manutenção, recuperação, requalificação. Vamos fazer um alargamento dela, a construção de uma ciclovia. Nós temos 2 acessos principais com a região norte, que é a ponte Minas Gerais, que é a principal, e a ponte Maria Peregrina, através da Via Norte. Então, por isso que nós fizemos ali de uma forma separada esse processo, porque a gente possa ter ali umas ações específicas de operação de trânsito, porque isso tem um impacto muito grande com a região norte, por ser uma das principais entradas, juntamente com a requalificação de 13 corredores. São os 13 principais corredores, iniciando pelo maior corredor que nós temos na região norte, que é a Avenida Pico das Agulhas Negras, e depois todos os demais corredores. Rui Barbosa, Princesa Isabel, Aldemo Veneziane, quer dizer, os 13 principais corredores, todos passarão por requalificação, de novo asfalto, e a ponte Minas Gerais, que é uma grande obra, é uma obra de manutenção. Nós tivemos um problema com a ponte quando nós estávamos em obra na Maria Peregrina, a ponte Maria Peregrina estava em obra de duplicação. Parece, em 2018 houve um afundamento na ponte Minas Gerais, que isso trouxe um grande transtorno. Fizemos uma obra emergencial na ponte Minas Gerais, uma obra necessária, emergencial, mas não o que deveria ter sido feito. Então nós vamos fazer agora, nada de risco, não deixamos nada com risco, mas agora nós vamos fazer de forma para ampliar a ponte Minas Gerais, fazendo mais uma faixa de rolamento e ciclovia e passeio, porque hoje ela não tem passeio, A calçada dela é para uma pessoa apenas, muito antiga a ponte Minas Gerais. Então a gente faz agora essa manutenção importante e também essa requalificação da ponte. Quanto tempo deve levar todo esse trabalho, prefeito? Olha, todas essas obras, todas essas requalificações, isso daí são 10 meses de obra. A gente deve ir pelo menos até março do ano que vem, com as obras tanto de recapeamento como da ponte Minas Gerais. Muito bem, conosco o presidente prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Inclusive tem muita reclamação do ouvinte, né, Giovana, é isso? Temos sim, participação do ouvinte, prefeito, um ouvinte que prefere não se identificar, mas mandou aqui todos o seu telefone, enfim, os seus contatos. Ele fala da região do Jardim Paulista, principalmente no entorno do terminal rodoviário Frederico Ozanam. Ele diz que está aumentando cada dia a quantidade de usuários de drogas, estão traficando à luz do dia, fazem sexo ao ar livre no gramado, em frente ao terminal. Mas o pior são os pequenos furtos nas casas próximas, sem contar que os rapazes acabam aí abordando, intimidando as mulheres, pedindo dinheiro. Eu desconheço essa questão dos assaltos das casas. Aliás, daqui a pouco, hoje, aqui às 10 horas da manhã, tem a reunião da São José Unida. São José Unida, aquela reunião que acontece a cada 3 meses, onde todas as forças de segurança se reúnem. Então, no Paço Municipal, vou receber lá todos lá da Força de Segurança, e um dos assuntos, tanto do ponto de vista da segurança pública, dos indicadores, dos dados, apresentar a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal irão apresentar alguns dados aí, informações com relação às ações que foram feitas nos últimos 3 meses. Nós tivemos agora pelo 2º mês consecutivo menor taxa de roubo de veículos em São José dos Campos, Agora no mês de maio foram 12 veículos, em abril foram 12 veículos roubados, 4 recuperados, 4 recuperados em menos de 24 horas. Agora, em mês de maio, foram 12 veículos roubados, só que foram 9 recuperados. Foi o mesmo número, só que 9 recuperados. Aqui em São José, nós já estamos discutindo a recuperação dos veículos, Foram 9 veículos recuperados em menos de 24 horas. Essa questão em torno da rodoviária, nós temos uma questão até de acesso de pessoas que procuram São José dos Campos e passam por São José dos Campos para poder ir em situação de rua, para poder ir para as nossas esquinas de semáforos. Nós tínhamos uma grande questão lá perto no Jardim Paulista, que era com relação a um abrigo que nós tínhamos lá. Nós retiramos esse abrigo, temos o atendimento POP, por isso que há uma concentração ali, até porque as pessoas que acabam chegando pela rodoviária, que é uma porta de entrada, que essas pessoas acabam chegando, aliás, é uma porta de entrada onde algumas cidades trazem por vans,
né? E eu não estou falando de órgãos públicos, né? Nem prefeituras, mas vem por vans e o ponto de desembarque é na rodoviária de São José dos Campos, né? Com pessoas em situação de rua que vêm para uma, né? Sem nenhum planejamento para vir para a cidade, e lá nós temos um atendimento. Nós temos tanto a nossa Secretaria de Apoio Social que fica exatamente naquele local da rodoviária para fazer esse acolhimento, esse atendimento. É importante da reclamação, é importante que qualquer ato que se tenha, como ele disse aí, de qualquer ato que se tenha no gramado, que nós já vimos, tem um vídeo já que, na verdade, no início do ano já teve o caso, é o único caso que eu conheço. Ali nós temos câmeras, nós temos, né, a própria Polícia Civil ali, o DEI, que fica muito próximo, nós temos um projeto de fazer a construção da nova delegacia do Jardim Paulista, ali no terreno ao lado da rodoviária, porque é um ambiente. Temos um terreno, temos uma área e lá será com certeza construída uma delegacia. Nós já temos esse projeto, planejamento e ações de acolhimento. É isso que nós fazemos. Mas é bom que as pessoas façam também esse registro de qualquer tipo de crime, por pequeno que seja, boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência é importante que se faça, né? Se está tendo algum caso de roubo, pequenos casos de furto, não precisa ir na delegacia. Esse tipo de boletim de ocorrência pode ser feito de forma eletrônica. Isso nos ajuda muito também com relação à polícia. Em muitos casos, não são pessoas que estão só em situação de rua precisando de acolhimento. Aí são criminosos que estão cometendo alguns crimes que aí precisa ser combatido com a polícia, com a presença da polícia. Pode ligar também para o telefone 156, isso? Pode ligar para o 156, pode ligar para o 153, também, que é o nosso telefone da Guarda Civil Municipal, nosso telefone de apoio social também. Então, tem o 153, né, que é o nosso telefone principal, o 156 também é uma porta de entrada. E se tiver qualquer tipo de delito, por menor que seja, né, que seja de perturbação, gerar um boletim de ocorrência, e pode ser feito de forma eletrônica, isso ajuda muito. Aliás, é importante que se faça aí o boletim de ocorrência. Prefeito Anderson, me chama a atenção que a cidade é tudo monitorada. Isso não é pego pelas câmeras? Sim, é pego pelas câmeras. Nós temos uma equipe do apoio social que fica dentro do CSI. Quem conhece o CSI, nosso Central de Segurança e Inteligência, lá tem Polícia Militar, tem os agentes de trânsito, Guarda Civil Municipal, pessoal do transporte público, né? Educação, temos também um agente da educação que fica ali com o monitoramento das escolas e também um agente do apoio social que fica ali exatamente monitorando, dali com as câmeras ele monitora. O que tem nesses casos é sempre que chega a presença dos nosso apoio social, eles não querem apoio, eles saem andando do local, né? Começam a caminhar e aí você não tem como ter uma abordagem, né? Não tem nada que você possa, né, enquadrá-los ou abordá-los ali. Então, é um processo que tem que ficar ali monitorando 24 horas. Prefeita Nicole de São José dos Campos, ela diz que os agentes de mobilidade e fiscalização precisam dar o exemplo. Na última segunda-feira, por volta de 2h20 da tarde, no Arco da Inovação, os carros estavam estacionados em cima da faixa da ciclovia. Ela disse, imagine se nós colocássemos o nosso carro em cima da ciclofaixa ou em cima da calçada. Com certeza, levaríamos multa na hora. Por isso, não acho certo. Eles precisam dar o exemplo. Segunda-feira nós estávamos com uma obra da Sabesp no Arco da Inovação. Aliás, uma obra bem ali na esquina, bem na esquina ali do Arco da Inovação, da rotatória do Colinas. Pode ser isso, por isso que ele tinha várias interdições ali no arco e as viaturas, né, nesses momentos de urgência, de emergência, ela pode estacionar, são viaturas, né, de operação de trânsito ou de Guarda Civil ou da polícia, podem estacionar, mas precisa ver a situação, não tenha dúvida, tem que dar o exemplo e assim eles são treinados. Em alguns casos, eles precisam ali para poder fazer até a segurança do entorno do local, eles precisam estacionar suas viaturas de forma mais apropriada e às vezes você usa-se a calçada, mas ele tem ali como fazer o desvio. Né, tem um desvio. Na segunda-feira eu passei pelo Arco da Inovação, né, estavam aliás vários veículos, nós tínhamos uma faixa interditada com vários veículos da Sabesp, estava fazendo uma intervenção ali onde houve um problema com uma adutora da Sabesp e foi bem na ciclovia, isso eu me recordo que era a ciclovia que estava em obra, então pode ter sido isso que tenha acontecido. Prefeito, na área zebrada não pode parar, isso é lei, né? Isso é lei, na área zebrada não pode parar. Ontem passei lá e tem uma viatura, não, é um carro que acho que presta serviço para a prefeitura, dos radares, parado na zebra. Aí ele é um carro oficial de agente. Aí ele com certeza tinha cone. Com certeza ele tinha. Ele tem que colocar. Ele tem que se proteger com cone. Só estava o radar é instalado na pista e o carro um pouquinho mais à frente. Ele está irregular então. Ele fica irregular. Ele tem que parar. Ele pode parar, tem permissão para parar. Os carros de viaturas de policiamento, eles têm permissão. Lógico, tem que dar o exemplo. Só se necessário for, né, para que ele possa ter ali em alguma ocorrência ou até fazendo uma operação para deixar em segurança também quem está passando.
um acidente que acontece, alguma interdição que tem que ser feita. Tem que ter, só que ele tem algumas medidas. Ele tem que colocar cone, tem que fazer proteção, ele pode usar, sim, muitas vezes a faixa zebrada para parar por alguma interferência, operação que ele vai fazer do outro lado da via, por exemplo, não tem onde parar a viatura, ele para a viatura, né, numa faixa zebrada, mas tem que proteger com cone para poder sinalizar. O carro de fiscalização, assim tem que ser também. Ele tem cone dentro do carro, né, ele tem esse tipo de, né, que é um dispositivo de sinalização, onde ele tem que fazer a proteção, né? Que é de segurança. Hoje conosco o presidente do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Prefeito, tem umas reclamações aqui do pessoal do Capão Grosso, aliás, são reclamações recorrentes. Dizer o seguinte, aqui a Neide, moradora do Capão Grosso 2, ela afirma que no bairro dela, lá, a estrada Jorge de Paulo está abandonada, além de precária, também sem iluminação pública. O que você pode responder para a Neide e também para os moradores do Capão Grosso 2? Lá na região do Capão, eu estive lá no Capão Grosso agora, há 10 dias, uma reunião na casa da Marinha, a casa fica bem na divisa do Capão Grosso com Majestic, né, ali na avenida. Estivemos lá em reunião. O Capão Grosso está em processo de regularização. Nós temos... Então, um bairro irregular, então, não, um bairro irregular, pode ter melhoria? Não, por enquanto, a gente faz a manutenção, tem as melhorias, né, já tem aquelas... O bairro que está em processo de regularização, e é muito antigo, ele tem lá casas que tem ligação da Sabesp, né, que está ligada de forma regular, não houve nenhuma ligação irregular. A Sabesp, com autorização do município, ligou. Mas tem casas que não conseguem mais, até porque nos últimos anos, né, nos últimos 15 anos, tem um TAC, tem um termo de ajustamento de conduta, para não se fazer nenhuma nova ligação, até para não haver o crescimento do bairro. Mas eu estive lá, Clemente, né, conversando com o Capão Grosso, com todos os moradores, aliás, mais de 100 moradores, mais de 100 pessoas participaram da reunião, uma boa reunião, onde lá também eu cobro dos processos, os bairros que estão em processo de regularização, é importante as pessoas terem duas posturas. Primeiro, providenciar a documentação. Uma coisa é regularizar o loteamento e depois regularizar os lotes. Então, preciso que as pessoas corram, né, também com seus documentos. E também a questão de não permitir novas construções. Então, sempre peço que eles têm que nos ajudar, o município, não permitir novas construções. Fiscalizar lá direitinho. Congelou um núcleo para um processo, o núcleo congelado, ele está em processo de regularização. Não pode ter novas construções. O Capão Grosso, por exemplo, tem uma rua do Capão Grosso, me recordo, acho que a Rua 10, onde houve uma construção. Aliás, houve 6 construções irregulares em área ambiental. Isso é um processo que vai na estaca zero. Todo mundo se prejudica no ponto de vista de tempo, de prazo, de ter que refazer. Então, fomos lá, fizemos essa reunião, fui com a minha equipe de regularização fundiária, conversamos com os moradores, teremos uma próxima reunião agora, porque tem essas demandas, mas nós precisamos regularizar. Prioridade, regularização. Manutenção da estrada nós fazemos, até porque é um corredor, que é a estrada Joel de Paula, que é a estrada que vem lá ela é uma divisa com Caçapava, vem lá do Parque Tecnológico, ligando até Carvalho Pinto, mas tem questão de iluminação, tem muitas melhorias para se fazer, mas a prioridade tem que ser a regularização, para que aí de fato a gente possa fazer as melhorias de forma definitivas. Para fechar agora, prefeito, o senhor tem levado os serviços da prefeitura mais perto dos munícipes, é a prefeitura mais perto de você, e acontece, nesse final de semana a região sul recebe a 5ª edição, é isso mesmo, prefeito? É isso mesmo, a gente acontece agora na região sul, ali no Jardim Veneza, ali na região do 31 de março, prefeitura mais perto de você, onde levamos ali todas as secretarias, aliás, todos os secretários também participam, todas as nossas áreas com prestação de serviço, Sabesp também participa junto conosco, EDP também está participando conosco, então isso é levar o serviço ali mais perto. Além de, também tem entretenimento, a Rua de Lazer da Secretaria de Esportes também vai junto, até para que as crianças ali possam, enquanto os pais podem ali fazer algum serviço, né? A procura de algum serviço, as crianças na Rua de Lazer, também a nossa Secretaria de Saúde com toda a estrutura, tanto do ponto de vista de orientação com relação à saúde, mas também de vacinação e também a questão de vacinação dos nossos pets, né? Seja de castração, vacinação, também a Secretaria de Saúde leva. Então, levar essa prestação de serviço mais próxima, eu realizo uma reunião sempre em torno de 10, 11 horas da manhã, faço uma reunião com os secretários, né? Onde as pessoas também podem ali participar, acompanhar a reunião. Sábados. Isso ao sábado. No sábado, uma vez por mês, né, em algum bairro, né, em uma região da cidade, a gente leva essa estrutura da prefeitura mais para você. São serviços, né? Todas as secretarias levam serviço. Para a gente facilitar, às vezes o cidadão,
né, na sua rotina do dia a dia, durante a semana, não consegue lá resolver, não consegue ter uma informação, não consegue resolver algum problema com a prefeitura. Então nós levamos esse serviço até mais perto das pessoas para que elas possam resolver esses problemas, possa ir lá também contribuir, possa lá reclamar, possa também levar sugestões, né? Ou também ter informações através da prefeitura mais perto de você. Prefeito, perguntas não faltam, encaminhar agora a sua assessoria, porque realmente nosso tempo se esgotou. Muito obrigado por favor. Sucesso e muito obrigado pela sua participação, pelo seu empenho em ajudar a gente a realizar o Conexão Smart Solution. Imagina, eu que agradeço mais uma vez e sempre conte conosco. Acho que eventos como essa, aliás, iniciativas como essa tem que ser sempre apoiada e pode contar sempre com o município, com a Prefeitura de São José dos Campos. Bom dia, obrigado. Obrigado.